Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier, canal de estudos bíblicos. E eu quero te pedir aí que você abra sua Bíblia em Gênesis 35, já deixe no ponto aí. Hoje falaremos de uma questão crucial aqui desse livro, né? De uma questão crucial na vida de Jacó, de um divisor de águas. É um ponto importantíssimo do nosso estudo. E os próximos 15 capítulos vai falar um pouquinho sobre o aprofundamento desse ponto inicial daqui, né, onde vamos relatar aqui hoje o nascimento de Benjamim, né, vamos relatar aqui hoje o início da trajetória de José, fazer um paralelo aí, e vai ser muito poderoso, né, não só esse capítulo de hoje, que é um dos mais importantes da série, como os próximos capítulos, né, do capítulo 36 até o final, capítulo 50, né, e você vai ser impactado por esse estudo. Eu já quero te pedir, se você puder, né, enquanto você vai abrindo, curte esse vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Telegram, manda para aquele amigo da igreja, né? Manda para aquele grupo da igreja, bota aí no grupo da igreja, né? E me ajude aí a divulgar esse estudo, né? E os estudos do canal, né? Eu quero te convidar a fazer isso. E inscreva-se no canal, não deixe de fazer essa inscrição que nos ajuda muito. Estamos aí com quase 600 inscritos, querendo chegar a 1000, né? Temos esse objetivo e conto com a ajuda de vocês. Amém? Abre sua Bíblia aí, Gênesis 35. Eu vou fazer uma leitura bem dinâmica dos 29 versículos, né? São 29 versículos. E aí depois a gente vai voltar explicando detalhes poderosíssimos, né? São algumas explicações poderosas e você tem que ficar atento. Amém? Começa assim, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, né? Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifique e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão de teus lombos. Versículo 12: E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, e o lugar subiu dele do lugar onde falara com ele. Versículo 14: Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com Deus, né, onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. Continuando aqui, versículo 15: E chamou Jacó o nome do lugar, daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Versículo 16: E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho de parto. Né? E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. Né? Teve complicações no parto. Versículo 17: Aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. Né? A parteira tentando ajudar. Versículo 18: E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda, além de Midgal, Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube.
e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar, e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos, e Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Interessante, né, que Esaú aqui já tinha acontecido um encontro, né, com Jacó e tudo mais, isso possibilitou que ele voltasse e sepultasse o pai também. Jacó pôde sepultar o pai ali com Esaú, na realidade, né, que Jacó que voltou. Certo? Vamos comentar algumas coisas aqui bem rápidas, mas bem interessantes, né? São muitas coisas, eu vou tentar ser o mais rápido possível, ok? Bom, de cara aqui, a gente vê que o capítulo todo fala de transformação, mais uma vez, né? A transformação de Jacó. E aí, os 15 primeiros versículos vão fazer uma menção claríssima de Deus estar lembrando, né, acerca de Betel. Deus o faz lembrar de Betel. Deus o faz lembrar da promessa. Né? Então, vocês se lembram, né, que ele fez um voto a Deus em Betel. Você pode olhar isso lá, nós lemos, né, capítulo 28, dos versículos 20 ao 22, ele faz um voto ao Senhor, que se o Senhor fosse com ele e tudo mais, e o abençoasse, coisa e tal, ele daria o dízimo de tudo. Né? A gente viu isso lá. Né? Versículo 28, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Né? Dos versículos 20 ao 22, olha lá. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Betel, né? Casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo, ok? Interessante aqui é que Deus então vai lembrar ele: olha só, Jacó, você tem que cumprir a sua parte. Né? A gente viu isso também no versículo 13 do capítulo 31. Né? E aí, quando ele ao retornar de Padã Arã, que Jacó estava em Padã Arã, ele veio a Siquém, né? E não na terra de Canaã. E ele para ali, ele ficou ali. Né? Olha o versículo, dos versículos 18 ao 20 do capítulo 33, né? Que nós fomos a 2 estudos passados. Só que ali ele estava aquém daquilo que Deus tinha reservado para ele. Né? O propósito de Deus é Betel. O propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida é Betel. É estarmos na casa de Deus. Amém? Não adianta, se você parar no meio do caminho em Padã Arã, se você partir de Padã Arã, parar em Siquém, você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Isso é poderoso. Betel é muito maior na nossa vida do que Siquém. Né? A gente pode comparar isso a uma caminhada cristã. Quando você sai de Padã Arã e vai para Siquém, você está ali desenvolvendo a sua vida cristã de maneira individual. Mas quando você sai de Siquém e parte para Betel, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, você parte para uma vida de uma vida individual para uma vida coletiva, para uma vida de uma igreja corporativa. Você parte para a edificação. Edificação de quê? Edificação da habitação do Deus vivo na sua vida como vida corporativa, como vida da igreja. Isso é poderoso demais. A igreja hoje é a Betel, mas a consumação da igreja, que é a Nova Jerusalém, é a Betel definitiva, onde o próprio Deus vai ser o sacerdote, onde o próprio Deus vai ser o templo. Amém? Aleluia. Continuando mais alguns detalhes aqui, né, só para introduzir esse versículo 1 aqui. Quando ele fala, né, levanta-te, no versículo 1, sobe a Betel. Então Betel aqui é uma semente da casa de Deus, né? É uma semente, também conhecida como casa de Israel, né? Que é igual a casa de Deus. Se a gente for lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, você vai entender um pouquinho mais acerca do que eu estou falando.
Nós já tivemos uma representação da casa de Deus no Antigo Testamento, na realidade duas, com um tabernáculo e com um templo. Agora, se a gente for para o Novo Testamento, o templo é o próprio Jesus. Né? Olha lá João, capítulo 1, versículo 14, e capítulo 2, os versículos 18 ao 21. Né? E Mateus também, capítulo 16, versículo 18. Ele edificaria o templo de Deus, né? O próprio Cristo. Né? Olha Efésios 2, 22 e 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Ele edifica sobre si o templo. Né? Então, ele é rocha e nós, os crentes, os cristãos, nós somos como pedras. Né? Olha 1 Coríntios 3, versículo 11 e olha também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Né? Então, tudo isso significa que nós, hoje, somos a Betel, né? Somos a casa de Deus. Nós somos a igreja corporativa. Nós partimos de Siquém como igreja individual e a nossa maturidade em Cristo faz com que nós sejamos a Betel de Deus, ou seja, o corpo de Cristo. Né? E aí existem estudos poderosos, né? Eu tenho até uma mensagem que eu preguei uma vez na igreja, na vigília dos diáconos aqui da igreja, falando sobre o corpo e sobre a importância de cada um dos membros para o corpo, né? Um estudo baseado em Coríntios. Né? E o apóstolo Paulo retrata isso de maneira espetacular, como todas as passagens, né, que ele retrata. Então, para nós, esse entendimento de que somos a casa de Deus, a Betel de Deus, e que a consumação da igreja, né, é a Nova Jerusalém, é algo assim divino, maravilhoso, poderoso, impactante, que transforma a nossa vida. Entendemos a importância das coisas futuras em detrimento das coisas que nós vivemos hoje. Né? Que por mais que estejamos sofrendo momentaneamente, aquilo que há de vir não se compara com essas leves e momentâneas tribulações. Amém? Olha o texto também de 1 Timóteo 3,15 para você entender isso. Né? E entenda a nossa Betel final lá em Apocalipse 21, versículo 3. Né? Se você olhar lá, e versículo 22 também. Apocalipse, 21, versículos 3 e 22. Ok? O próprio Deus ali, o próprio Deus e o Cordeiro serão um templo nessa nossa Betel. Isso né, é uma questão assim impactante demais. Olha Gênesis 28 novamente. Vamos olhar Gênesis 28 novamente, versículo 11. Olha lá. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A Betel celestial, né? A escada. Hoje nós temos essa Betel celestial também, né? E nós formamos parte, né? O ser humano, como eu já falei em outros estudos, ele é tripartido, segundo Tessalonicenses lá, né? Tessalonicenses, a referência está passando aí para vocês, nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma, conectada ao espírito, nos conecta a Betel celestial. Amém? Glória a Deus. Continuando, vamos lá, versículo 2. Então disse Jacó a sua família e a todos os que estavam com ele: tire os deuses estranhos. Né? Tire os deuses estranhos. O que é deuses estranhos aqui, Rafael? Na época poderia ser tomado como imagens e esculturas e brincos, como está relatado aqui, que está relacionado à beleza, né? Está relacionado à questão da vaidade, mas qualquer coisa que substitui o nosso Senhor é um Deus estranho. É duro isso que eu vou falar, mas o seu filho pode ser um Deus estranho, se você colocar no lugar do Senhor. Um carro pode ser um Deus estranho, se ele for colocado no lugar do Senhor. A sua família pode ser um Deus estranho, se ela tomar o lugar do Senhor. Amém? É dura a palavra, eu sei, mas é a realidade. Olha a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20 e 21. Né? Então, para ver uma Betel, os ídolos devem sair. Para ver Betel, os ídolos devem sair. Né? Olha 2 Coríntios 6, 16. Né? O sujo deve ser purificado para ver uma Betel. Olha 2 Coríntios 7, 1. Né? E ainda, né?
nós devemos nos despir do velho homem, né? Isaías 64:6, e revestir-nos do novo, Efésios 4:22-24. Para formarmos e sermos a Betel de Deus, todos esses processos aqui, né, relatados devem acontecer. Amém? Continuando. Agora no versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos. Tá falando aqui, despir-se da vaidade também, né? Da vaidade. Então, esse embelezamento próprio foi também, a vaidade foi embora, junto com os deuses estranhos, né? Êxodo 32, versículos 2-4, depois você dá uma lidinha lá. Amém? Continuando para mais algumas coisas poderosíssimas. Versículo 7 agora, versículo 7. E edificou ali um altar, né? Esse altar aqui, né, é um ato de consagração. No capítulo 33, versículo 20, ele consagra a si próprio. Né? Jacó se consagra ali. E aqui ele está fazendo uma consagração em favor da casa de Deus, da Betel do Senhor. Né? Tanto é que ele chamou aquele lugar El Betel, né? Ou seja, Deus de um corpo. Ou seja, aqui para nós hoje, a igreja. Que coisa linda, né? Que coisa linda, tremenda. Versículo 8. E morreu Débora, a ama, né, de Rebeca, da mãe de Jacó, e foi sepultada ao pé de Betel, né, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute, que quer dizer choro. Tá? Alon Bacute, choro. Versículo 10 agora. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou o seu nome Israel. Interessante que em Peniel ele mudou, né, o nome, versículo 28 do capítulo 33. Mas a experiência lá em Peniel não foi tão impactante na vida dele como essa aqui de Betel. Né? Então aqui a experiência vai marcar para que ele possa passar pela transformação que todos nós devemos passar. Né? A transformação relatada em Paulo, né? Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Essa transformação, irmão, só ocorre em Betel. Ela não vai ocorrer em Siquém, em Padã Arã, muito menos, mas se você estiver em Betel, essa transformação vai acontecer na sua vida também. Versículo 11. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele faz uma referência aí, você só precisa de mim. Eu já te falei isso lá atrás no capítulo 17 e estou reafirmando agora. Transformação é a partir desse capítulo que Jacó realmente foi transformado. Ao ponto que daqui a pouco a gente vai ver que ele vai ser citado pela primeira vez na Bíblia como Israel. Né? A primeira menção de Israel. Vamos ver isso já já. Né? Continuando aqui, vamos lá. Agora, versículo 14. Versículo 14, olha lá. Versículo 14. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. É a primeira vez também que é mencionado libação aqui. Interessante que você pode ver em Filipenses 2,17 o relato acerca, né, dessa oferta de libação e os detalhes dessa oferta de libação, Números 15, que vai explicar o que é uma libação, dos versículos 1 ao 5, né, e Números também 38, dos versículos 7 ao 10. Tá? Números 38, dos versículos 7 ao 10. Está passando aí para vocês essas referências todas, vai anotando e depois você vai conferindo, é muito importante isso, amém? Esse versículo 14, ele está repetindo aqui, né, no capítulo 35, versículo 14, ele repete o 28, 18. Né? Ali, Betel, a casa de Deus, era um sonho. Aqui, a segunda coluna, ele consagra-se a Deus para o cumprimento do sonho e do seu voto, né? O voto que ele fizera a Deus. E aí a libação aqui, como eu disse, é uma introdução ao derramamento do Espírito, que a gente vê lá em Atos 2, versículo 33. Se você não viu ainda a série de Atos, eu te convido para assistir, uma série poderosa. Né? Essa libação é para a santificação da casa de Deus,
né? A gente vê isso em Êxodo 40, versículo 9, né? Quando está sendo ali feita a libação da santificação da casa de Deus, daquele momento aqui do Antigo Testamento. Amém? Então, muitos detalhes, né? Muitas coisas tremendas, por isso que eu falei que era um estudo importantíssimo, um estudo detalhado que vocês têm que ficar atentos. Amém? Continuando aqui, agora versículo 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o nome Benoni, mas o seu pai chamou-lhe Benjamim. Então aqui Raquel está dando a luz a Benjamim e ela expira, né? A Raquel morre e chama na aflição, né? Benoni é o filho da aflição, mas Jacó chama Benjamim, que é o filho da mão direita. Então Raquel, vocês lembram que eu falei isso? Era a escolha natural de Jacó. Né? A gente pode ver isso em Gênesis 29, do versículo 18 ao 20. Então a morte de Raquel representa a morte da escolha natural de Jacó. E agora a vontade do Senhor vai prevalecer na vida dele. Que coisa poderosa, né? Benjamim, assim como José, são símbolos de Cristo. E o alvo de Deus é fazer com que Cristo seja gerado em nós. Amém? E ainda no versículo 18, né? Cristo aqui, primeiro é Benoni, primeiro sofre aflições. Isaías 53:3. Né? Mas depois, Cristo é Benjamim, né? O filho da mão direita, é aquele que está sentado à direita do trono. Olha lá Mateus 26, versículo 64, e Salmo também 68, versículo 27. Né? Então, Benjamim e José são símbolos de Cristo. Né? O registro da vida de José, que é dos capítulos 37 a 50, vem, né, depois do nascimento de Benjamim. Então, primeiro Cristo sofre e depois Cristo é exaltado e está à mão direita ali, né, do Pai, assim como José se sentou à mão direita de Faraó. Né? Você pode ver isso lá mais à frente, a gente vai ver capítulo 41, versículo 40 e 44. Agora, versículo 20. Olha lá. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Né? Então Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Né? De fato, um altar, uma coluna, simbolizando a morte da sua própria vontade para o cumprimento da vontade de Deus na vida de Jacó. É interessante que se a gente voltar um pouquinho e for no capítulo 31, né, se vocês olharem o capítulo 31, vou lá com vocês. Abre aí comigo rapidinho. Capítulo 31, versículo 52. Capítulo 31, versículo 52. Olha lá. Este montão seja testemunha e esta coluna seja testemunha que eu não passarei este montão a ti e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. Então, essa coluna posta é um símbolo, né? É uma promessa, como se fosse um marco. E esse é um marco na vida de Jacó, que a vontade dele agora morre a vontade dele, simbolizada aqui, né, por Raquel, para que prevaleça na vida dele a vontade de Deus. Né? Olha lá, continuando. E depois desse marco, olha o versículo 21, coisa linda. Então partiu Israel. E a Bíblia vai relatar pela primeira vez, né, a primeira menção aqui, né, a primeira vez que é referido, né, Jacó é chamado na Bíblia de Israel. Ok? Olha lá, então partiu Israel e estendeu a sua tenda, além de Migdal, Éder. Né? Versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Né? Alguns detalhes interessantes aqui nesse versículo 22. Né? Ruben, que foi nascido de Lia, nós vimos que foi o primogênito, ele tinha o direito da primogenitura. Né? Ele deveria, né, ter dado esse direito, né, o direito da primogenitura. Contudo, a sua profanação, né, né, ele deu luz ao desejo
da sua carne, né? Como nós falamos, a concupiscência da carne. Né? E ele perde esse direito. E esse direito foi para José, né? O primogênito aqui, como nós vimos, o primogênito de Raquel. Né? José, filho de Raquel. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. E Gênesis, lá na frente, Gênesis 49, versículos 3 e 4. E Gênesis 48, versículo 22. Ok? Então José, ele ganha esse direito, por quê? Porque José era puro, conforme nós podemos ver em Gênesis 39, versículos 7 ao 12. Deixa eu ler isso com vocês, Gênesis 39, do 7 ao 12, olha lá. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou. E disse a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. A pureza aqui, né, de Jacó. Aí você continua lendo lá, se você quiser. De Jacó não, perdão, de José. Né, você continua lendo. Hebreus também, capítulo 12, versículo 16. Né, Hebreus 12, 16. Querem dar uma olhada nesse texto também? Hoje tem uma aula bem detalhada, né, gente? Bem explicativa. Né, Hebreus 12, versículo 16. Olha lá. E ninguém seja fornicador. Deixa eu só conferir. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui falando do direito de primogenitura, né, que assim como Esaú vendeu, né, Rubem também perdeu esse direito pela profanação, conforme nós acabamos de ler. Ok? Continuando, né? Aí é legal comentar isso, por quê? Porque as pessoas pensam assim, Jacó era o preferido, Jacó tinha um preferido, né, José e tudo mais. Não, José era o primogênito, né, o primogênito de Raquel, ok? Então vamos devagar em relação às nossas conjecturas. Continuando, versículo 27. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Né? Então percebam que após um tratamento profundo, né, após um tratamento pessoal, Jacó está em plena comunhão com o Senhor. Né? E essa comunhão em Hebrom, ok? Onde era Hebrom aqui? O que significa Hebrom para nós? Né? Abraão viera de Siquém. Ele veio de Siquém. Olha o capítulo 12, versículo 6. Eles passam por Betel, capítulo 12, versículo 8. E ele habita em Hebrom, né? Capítulo 13, versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Isaac nasce nesse meio aqui. Né? Isaac nasce nesse meio. Então ele passa a vida em Hebrom. Né? Em Hebrom, aqui, Jacó começa a amadurecer. Em Hebrom, aqui, Jacó mostra toda a sua maturidade, toda a sua transformação. Certo? Porque Hebrom nada mais é do que o lugar de comunhão. Certo? Muito bom, né? E por último, versículo 29. Isaac expirou. Né? Isaac expirou e morreu e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Né? Então, Isaac morreu na fé. Né? Fica claríssimo isso aqui para nós. Né? E o fato, né, dele ter sido sepultado na caverna de Macpela, aquela mesma que Abraão comprara, né, é uma demonstração clara para nós que ele morre na fé. Né? Você pode ver isso lá no capítulo 23, versículo 9. E lá no finalzinho do capítulo 49, versículos 30 ao 32. A gente vai chegar lá, fica calmo que a gente vai chegar. Então, esse capítulo 35 que acabamos de ver é a demonstração clara da mudança de Jacó, ao ponto dele ser mencionado como Israel. E tudo que ele passou no capítulo 34
é uma providência divina do Senhor, para que ele pudesse cumprir o propósito e o voto feito ao Senhor no capítulo 28. E aí a mudança literal ocorre, né? E Jacó passa a ser Israel. E agora todas as promessas, né, dadas lá a Abraão vão começar a se cumprir na vida de Jacó e da sua descendência após ele. Amém? Um capítulo lindo, poderosíssimo, muitos detalhes. Eu sei que você está aí com a sua cabeça explodindo, né, de tantos detalhes. Assista novamente, faça as anotações. Qualquer dúvida que você tiver, manda um WhatsApp para esse número aqui, né? E estamos aí juntos. Na próxima aula, capítulo 36, vai falar da descendência de Esaú aqui, tá? E é um capítulo importante também, porque logo na sequência, no capítulo 37, a gente já vai entrar nos sonhos de José, né? E é lindo isso, né? Eu não vou falar assim com muitos detalhes, mas olha o versículo 1 do capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Então falou da descendência de Esaú no 36. Agora quando vai falar da descendência de Jacó, olha que interessante, versículo 2 do capítulo 37. Estas são as gerações de Jacó, ponto. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas. Ué, descendência de Jacó já começa com José. É por isso que nós temos que associar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E toda vez que você fala Deus de Jacó, você tem que linkar com José. Amém? Mas isso é um assunto para daqui a 2 aulas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe ele mais uma vez aí, né? Peço para que você compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude aí a divulgar e se inscreva no canal. Recomenda esse canal aí para um amigo seu, para algum grupo aí de igreja que você conheça. Recomenda, peço para o pessoal se inscrever para nos ajudar. Amém? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.